Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vou aumentar um pouquinho aqui na garganta, tá? Aleluia. Amém. Esse tempo maravilhoso que não sabe se faz sol, se esfria, e nossos pulmões agradecem. Amém. Vamos abrir a Bíblia no tema Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Aleluia. Um tema que Deus colocou no coração do pastor. E vamos meditar nessa palavra. Amém? Amém. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui o tema-chave, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pode tomar seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa palavra cai como uma luva para os nossos dias de hoje, né? Mas antes de entrarmos na mensagem em si, eu quero voltar um pouquinho no começo de Atos 2, que diziam que eles estavam em festa, que eles estavam reunidos para uma festa chamada de Pentecostes. Essa festa ela já era comemorada há muitos e muitos anos, desde o Antigo Testamento, com outros nomes. No Antigo Testamento, ela era chamada de festa da colheita ou da cega, de cegar, de colher. Lá em Êxodo 23:16 vai ter esse nome. Em Deuteronômio 34:22 ela vai ser chamada de festa das semanas. Em Números 28:26 ela vai ser chamada de dia das primícias e dos frutos. Eu fui pesquisar de onde surgiu esse nome Pentecostes, por que era chamado. E esse nome foi dado porque eles relembravam, por duas coisas eles comemoravam. Uma era porque eles comemoravam a festa das semanas, a festa da colheita. Aqueles que eles coletavam, aquilo que eles colhiam, eles comemoravam nessa época. E a segunda, eles comemoravam lembrando o dia que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Então eles comemoravam, e conforme foi passando o tempo, eles começaram a deixar de lado a festa da colheita e somente comemorar os 10 mandamentos, o dia que Moisés recebeu as tábuas. Esse nome, Pentecostes, ele é um nome que foi dado, um nome grego, que foi dado, e ele significava 50 dias. Pois ele era comemorado após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. E o Senhor Jesus ordenou que os homens, os seus apóstolos, estivessem reunidos, unânimes, com um único propósito, um único pensamento,
em oração. E assim eles fizeram. Aqui nós vemos que o Senhor Jesus foi acrescentando almas àquele lugar, aquele pequeno grupo que começou. Mas antes que fosse ajuntadas ali novas almas, o Senhor Jesus precisou trabalhar com aquele povo, com a sua igreja. E para isso, Ele nos conta em Atos 2 que Ele derramou o seu Espírito sobre aquela casa e encheu aqueles servos. Antes que eles fizessem saíssem para qualquer missão, antes que eles pregoassem o Evangelho, eles precisaram primeiro obedecer a palavra do Senhor, que tinha mandado eles ficarem em Jerusalém e não saírem de lá. Alguns desistiram, saíram, mas aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram, assim como nós estamos aqui, em oração, como diz a palavra, eles estavam em comunhão, eles estavam partindo o pão, eles vendiam as suas fazendas, vendiam as suas coisas, o seu trabalho e repartiam com os necessitados. Nós somos testemunhas, eu sou testemunha de que aqui nós fazemos isso. Nós estamos sempre em comunhão. Quando um precisa, eu falo porque eu precisei e tiveram irmãos aqui que me ajudaram. A igreja tem isso, esse espírito de ajudar, de repartir. E isso é um dos princípios necessários para que uma igreja cresça. A união, a obediência ao Senhor. Todos em um único pensamento, orando juntos. Quando um adoece, como a diaconisa falou, podemos contar sempre com a oração do próximo. Mas aqui a palavra do Senhor diz que antes da igreja encher, de receber membros, eles precisaram buscar ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer. É o Espírito Santo que vai nos dar intrepidez e ousadia para falar do amor dele. Nós vemos que mais à frente, quando Jesus está no Getsemane e é sendo preso, os discípulos estão ali com ele, e naquele momento começam a fugir, a correr, pois estão com medo de ser presos. Pedro, com medo de ser preso e ser crucificado, nega Jesus 3 vezes, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo. Eles ainda eram tímidos, tinham temores. Porém, em Atos 2, quando eles são cheios do Espírito Santo, algo novo acontece. E aquela timidez vai embora. Deus dá intrepidez àqueles homens. Pedro toma a frente e começa um discurso lindo em Atos 2, a partir do versículo 14, onde ele começa a falar assim: quem vocês estão chamando de embriagados, de bêbados? Os homens estão cheios do Espírito Santo. E almas começam a se render diante do Senhor. E agora eles vão falando sem medo da morte, sem medo de ser crucificado, sem medo de ser apedrejado, porque o Espírito Santo faz isso. O fogo que arde quando nós estamos cheios do Espírito Santo nos dá essa autoridade. Então precisamos buscar o Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu creio que essa igreja vai receber esse avivamento e nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar nas madrugadas, nos cultos. O pastor conta aqui até a história de um outro pastor que foi do ministério que nós servimos no começo, lá no Rio de Janeiro, que ele foi batizado enquanto ele estava no dentista, na cadeira do dentista, com a boca aberta lá, e
o Senhor tomou ele e batizou ele com o Espírito Santo ali. Então não há lugar. Quando Jesus fala ficar em Jerusalém, nós estamos na igreja. Mas é buscando em casa também. É buscando na madrugada. É louvando, é adorando o nome do Senhor. É trazendo à memória os cultos passados, lembrando quão lindo, quão glorioso foi a mensagem. Precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele essa igreja não enche. Sem Ele pode até entrar um ou dois gatos pingados. Mas é como Ele falou, como Jesus nos contou na parábola do semeador que saiu a semear. E que algumas sementes caíram pelo caminho. Outras sementes caíram em meio às pedras, outras em meio a espinhos, e outros caíram em terra boa. Quando entram gatos pingados e nós não estamos fortalecidos, acontece o que vem acontecendo, de pessoas desistirem. Pois as sementes caíram em terra seca, ou em meio a espinhos, que quando começou a crescer, os espinhos sufocaram e matou a planta, matou a semente. Ou de repente caiu em má terra e não teve raízes, não aguentou e morreu. Então, antes de Deus, do Espírito Santo encher essa igreja, Ele vai derramar o Espírito dele. Nós precisamos ser obedientes, precisamos buscar. Nós estamos no caminho certo, nós estamos em comunhão, nós estamos estudando, nós estamos aprendendo, nós estamos repartindo o pão, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu creio que essa igreja será cheia de pessoas sedentas por conhecer a Deus. O inimigo, ele está furioso. Ele tenta de todas as formas colocar em nossos corações a incerteza, a dúvida, né? E bate aquela dúvida, como foi falado uma vez aqui, de que será que foi de Deus ele ter saído daquele outro tempo e ter vindo para cá? Mas quando Deus ele fala em nossos corações, quando Deus dá uma ordem, devemos obedecer. E foi falado que precisávamos alargar a tenda. E que Ele iria encher. Glória a Deus. Então eu creio que quando nós passarmos por um avivamento, nós formos cheios, esse local vai ficar pequeno. Eu creio que talvez nem um ano ficaremos aqui. Nós precisaremos arrumar um lugar maior. Mas precisamos buscar. Precisamos ser cheios do Espírito. Somente depois que iremos fazer o ID. Eu creio que veremos novamente milagres, prodígios. Veremos novamente o cego enxergar, o coxo andar, o mundo falar. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua operando milagres. Porém nós não vemos, porque muitas das vezes estamos incrédulos, porque muitas das vezes não estamos fortalecidos, e porque muitas das vezes não estamos cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar mais. Eu falo por mim, a palavra ela sempre corta primeiro aqui em cima, corta na gente. E como eu vinha falando, o diabo ele está furioso. E eu creio que o diabo ele não pode entrar na igreja, mas ele fica ali fora. E ele levanta muros. Ele levanta barreiras impedindo que pessoas entrem para conhecer a Jesus. E às vezes nós tememos, assim como os apóstolos temeram lá atrás. Nós temos medo. Quantas das vezes nós
deparamos com o endemoniado e tememos, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não precisamos nem abrir a boca, porque o inimigo de nossas almas, ele vê o Espírito Santo habitando em nós. A palavra do Senhor nos diz, através de Moisés, lá em Levíticos, capítulo 6, versículo 13, de que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagará. E quando ele dizia isso, antigamente os sacerdotes, eles tinham a missão de que o fogo, ele tinha que estar aceso ali para o holocausto, do nascer do sol até o pôr do sol, e não podia se apagar. E para isso eles alimentavam o fogo com sacrifício. E o fogo é o Espírito Santo. E se quisermos ter Ele em nossas vidas, precisamos alimentar esse fogo. E nós alimentamos com sacrifícios. Alimentamos com o nosso sacrifício, abdicando e abrindo mão do nosso orgulho, do nosso eu, abrindo mão de nossos pecados, buscando o Espírito Santo. E aí esse fogo continuará ardendo sobre nossas vidas. Quando o Espírito Santo se apodera das nossas almas, todo espírito de covardia, de timidez, é lançado por terra. E eu creio, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveria um avivamento. E eu creio, sem demagogia alguma, que nós viveremos esse avivamento, que nós seremos cheios do Espírito Santo, que nós falaremos em línguas, não para nos vangloriarmos, não para falar línguas estranhas somente, mas que o povo aí fora venha nos ver e perceber que não somos mais os mesmos, que nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios do fogo do Espírito Santo. Quando Ele entra em nossas vidas, algo novo acontece. E nada e ninguém consegue impedir a obra do Senhor. Às vezes nós achamos e ouvimos falar, você tem chamado. Nós sabemos que temos chamado, mas não queremos buscar o Espírito Santo. E o Senhor Jesus, Ele nos dá esse exemplo, porque os discípulos, eles poderiam muito bem, após Jesus subir aos céus, após ressuscitar, eles poderiam muito bem ter seguido o ID e ter ido um para cada lado, tentar fazer seus sinais e prodígios. Mas eles foram obedientes à palavra do Senhor, que mandou eles continuarem orando na cidade. Então, antes de confirmarmos o nosso chamado, mas eu quero fazer missões, mas eu quero ir, quero acontecer, quero fazer, busque o Espírito Santo, porque a caminhada não é fácil. Você quer ver sinais e prodígios? Busque o Espírito Santo primeiro. Comece obedecendo, ficando em Jerusalém, orando no meio do Espírito, em comunhão. E aí, quando o Senhor Jesus derramar o seu Espírito sobre a igreja, confirmar o seu chamado através do Espírito Santo, eu tenho certeza que você verá milagres acontecer. A nossa vida mudando, a nossa vida transformando. Não é que você, cheio do Espírito Santo, não vai ter mais problemas.
Não é que sua vida vai melhorar quando você estiver cheio do Espírito Santo. Mas você tenha certeza, quando você está cheio do Espírito Santo, que você não está sozinho. Existe alguém no barco e que pode vir a tempestade que vier. Pode vir, que nada irá te abalar. Pode ter raios, pode ter trovões, relâmpagos, pode até entrar água no seu barco, mas Cristo está ali do seu lado. Irá passar tempestade contigo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu continuo insistindo. Buscarmos nas madrugadas, fazermos campanhas, orarmos, clamarmos, porque só assim o Senhor Jesus irá acrescentar, como é o tema dessa campanha, irá acrescentar almas. E essa igreja irá se encher do Espírito. E nós veremos rapidamente essa igreja enchendo. Mas não enchendo para inflar. Deus irá mandar pessoas para nos ajudar, para abençoar o ministério, para crescer junto com o ministério, crescer junto conosco. A diaconisa Arlene falou que nós somos família. E assim estavam sendo os discípulos enquanto perseveravam em oração, em união, como uma família. E aí, se chegasse alguém ali e falasse mal do outro, porque um lutava pelo outro. E eu dou graças a Deus de nós sermos desse jeito. Nós precisamos fazer a nossa parte. O Kadosh, nós vamos começar a buscar o Espírito Santo. Nós precisamos estar unidos, precisamos estar no mesmo Espírito, para quando nós chegarmos aqui na frente e louvarmos o nome do Senhor, almas sedentas ali fora vão ouvir o nosso clamor. E não tem diabo, não tem Satanás e nem seus anjos que estejam do lado de fora que irá impedir, porque nós vamos nos revestir com esse fogo. E Ele derramará o Espírito dele sobre nossas cabeças. No versículo 46, ele fala: perseverando unânimes, ou seja, no mesmo pensamento, em mesma oração, em mesma atitude, todos os dias. Não é buscar somente uma vez, não é buscar somente 2, 3, 4 vezes, é ficar em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder, até que venha o vento impetuoso e veemente e encha toda a casa. E todos, a palavra do Senhor diz que todos, independente se era criança, se era adulto, todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. No 47 diz: e louvando a Deus e caindo nas graças de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Senhor Jesus, Ele é tremendo. Ele sabe o quão fraco nós somos. Por mais que nós dissemos que Senhor, nós te amamos, Senhor, eu te louvo, eu te adoro,
eu te busco. Mas se nós não formos cheios do Espírito Santo, na hora que vier o primeiro vento, a primeira tempestade, nós vamos ficar balançados. Vamos ficar tentados. Assim como a missionária falou, que aquele rapaz chegou até a pensar em tirar a própria vida no momento de sufoco. Mas ele lembrou que tinha um Deus que poderia livrar. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, esse pensamento ele nem chega na nossa cabeça. Nós já lembramos automaticamente que temos um Deus que nos livra de todo o mal. Eu quero louvar um hino que vai falar sobre isso. Eu quero que a igreja feche os olhos, escute essa canção. Eu peço perdão até para a igreja porque eu estou com pigarro, estou com uma tosse seca. Mas o Senhor, Ele sabe e sonda o meu coração. E eu ensaiei, irmão. A gente não pode chegar aqui de qualquer jeito, para dar de qualquer jeito o louvor ao Senhor. Então eu vou louvar. Eu peço à igreja que fique em espírito de oração. E eu creio que o Senhor irá encher essa igreja. Irá acrescentar as almas sedentas. Mas precisamos buscar a sua face e ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo quer derramar sobre a igreja. Ele se faz presente no nosso meio. Clame a Ele. Escute. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha o que acontece. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, eu creio, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu Espírito renovará,
Ele quer nos batizar. Ele quer nos revestir. Para isso precisamos buscá-lo. Para isso precisamos clamar unânimes para que Ele derrame o seu Espírito sobre nós. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. É do jeito dele, não é do nosso. Não adianta termos pressa para enchermos a igreja. Ele sabe as almas que estão sedentas. Ele sabe que o tempo está se findando, mas é no tempo dele. Para isso precisamos fazer a nossa parte. Buscarmos, ficarmos em Jerusalém, buscarmos o Senhor, e Ele irá acrescentar cada alma nessa igreja. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra Espírito Santo. Precisamos, irmãos. Precisamos de revestimento.